tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro nesta terça-feira, para juntos meditarmos, rezarmos a palavra do nosso bom Deus. Comece o seu dia mais uma vez, sentindo, percebendo a tua respiração. Ao longo do dia, você se transforma em uma máquina que nem sequer percebe que respira, que nem sequer percebe o fluxo da vida. Respirar consciente é sentir e acompanhar o fluxo, a dinâmica da vida. É se dar conta do passo a passo da obra de Deus que acontece em nós, em nosso corpo. É se dar conta que Deus me habita, que Deus não está lá fora. Ele escolheu me habitar, morar dentro de mim. Por isso, respire consciente. Sinta em ti a presença de Deus. Acolha Deus em ti. Respire esta presença amabilíssima de Deus. E faça com que a sua vida seja esta oração contínua e diária. Sem precisar rezar uma oração formulada, decorada, mas simplesmente respirar. Esta é a mais autêntica oração, quando você simplesmente dá a sua atenção a este gesto tão nobre em nossa vida. Meditemos a palavra de Deus. O texto que nos é dado hoje é João, mais uma vez, capítulo 10, versículos de 22 ao 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, diz-nos abertamente. Jesus respondeu: já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai me deu essas ovelhas. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, Jesus, mais uma vez, coloca os seus interlocutores, aqueles que se fazem algozes de Jesus, a pensarem, a refletirem sobre a pergunta que lhes é feita, a resposta que é feita à pergunta. Jesus estava em Jerusalém, diz o texto, no templo. A festa que celebrava a dedicação ao templo. E ali tinha esse grupo de judeus que rodeiam Jesus para perguntar: até quando nos deixarás em dúvida?
Estamos vendo que esse capítulo de João, capítulo 10, quer nos deixar claro a identidade, a missão de Jesus. Parece que alguns ainda têm dúvida. Por isso Jesus diz, a partir dessa pergunta, até quando nos deixarás em dúvida? E continua ele dizendo, se tu és o Messias, diz-nos abertamente. Parece que a linguagem espiritual, até filosófica no caso de João, não fazê-los entender. E Jesus diz, já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Quem dá testemunho de mim não são minhas palavras, está dizendo Jesus. Quem dá testemunho de mim são as minhas obras, o que eu faço, as minhas ações. Elas dão testemunho de mim mesmo. Continua dizendo Jesus. Vocês podem não acreditar no que veem, mas isso é fácil entender. Vocês não são das minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas de Jesus, eu as conheço e elas me seguem, enquanto vocês não. Eu dou a minha vida, a vida eterna, e estas minhas ovelhas jamais se perderão. As minhas ovelhas jamais se perderão. Veja o amor, veja o afinco que tem Deus para com suas ovelhas. Minhas ovelhas jamais se perderão. Ninguém vai arrancá-las de minhas mãos. E aí Jesus conclui, mostrando esta sua perfeita comunhão entre ele e o Pai. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las de minhas mãos. Minhas ovelhas estão seguras, porque devo fidelidade ao Pai, está dizendo Jesus. Se Ele me confiou, ninguém vai me arrebatá-las, elas não sairão da minha mão. Conclui Jesus, eu e o Pai somos um. Pois suas obras, as obras de Jesus, estão em perfeita sintonia com as obras do Pai. Peçamos ao nosso bom Deus que nós aprendamos com Jesus a manifestar este zelo, este amor, este cuidado com as suas ovelhas. E ainda esta intimidade, esta ligação plena entre Ele e o Pai. Eu e o Pai somos um. Que nós, com Jesus, também sejamos um, conhecendo sua voz, seguindo os seus passos. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.